Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Diariamente, nós vemos aqui as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicadas pela Federação, no caso o livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de nós vermos a nossa mensagem de hoje, mensagem de número 37, nós vamos fazer os nossos 4 pedidos básicos. Um que basta ser feito uma única vez, que é se inscrever no canal e acionar o sininho para ser avisado toda vez que sair o vídeo, lembrando que os nossos vídeos são diários. E as outras duas, não. As outras duas, todo vídeo a gente solicita que seja feito em cada vídeo, que é curtir, basta clicar, se curtir, claro, e compartilhar com os amigos. Pode ser compartilhado pelo Facebook ou também por outras redes sociais. E isso é importante porque assim, sendo o YouTube aumenta a relevância dos vídeos do canal, ampliando o seu alcance para outras pessoas que também buscam o mesmo tipo de conteúdo na plataforma do YouTube. Então, agradecemos sempre, muito obrigada a todos. E vejamos então a nossa mensagem de hoje, que tem o título de honras vãs. Vãs, uma coisa que é vã, é uma coisa inútil. Uma honra vã, uma homenagem, o prestigiar alguém, homenagear alguém, mostrando o quanto essa pessoa representa, porque quando eu a honro, ela está no mais alto nível de respeito da minha parte, a tal ponto de eu mostrar o quanto eu a honro, né? Eu faço por consideração, honrando a sua pessoa. Mas o título diz que isto, no caso que vamos avaliar aqui, é vão, é inútil. Não adianta honrar porque é inútil. O que será? Emmanuel destaca as palavras de Jesus narradas por Marcos no capítulo 7, no versículo 7 do Evangelho narrado por ele. Diz Jesus então: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ora, Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas a lei de Deus, não a lei dos homens. A lei dos homens é transitória, é imperfeita, pois é feita por seres imperfeitos. As leis de Deus, que ele mesmo trouxe igualmente eu digo porque Moisés subiu ao Monte Sinai e desceu do monte trazendo as tábuas da lei com os 10 mandamentos, o decálogo. E Jesus traz, essa foi a primeira revelação das leis de Deus. Jesus traz a segunda revelação das leis de Deus. Não indo a lugar nenhum, ele traz nele mesmo. Ele é o portador, ele é o enviado, o Messias, o Cristo, que quer dizer exatamente isso. O enviado, o ungido, destacado para uma missão importante. E então Jesus, ele não tinha pretensão de desrespeitar quem quer que fosse, mas o compromisso dele era pregar as leis de Deus. Por isso Jesus pregava no sábado, embora fosse proibido fazer qualquer coisa no sábado, já que o sábado era destacado apenas para as orações. Então, até hoje, os judeus ortodoxos não fazem nada no sábado. Nada mesmo, não podem arrastar uma cadeira,
que é considerado trabalho. Mas Jesus ia para a sinagoga e curava no sábado. Não uma, não duas, não 3 vezes. E ele deixava sempre muito claro que curar ou não fazer nada no sábado não era uma lei de Deus. Então, toda lei se resume na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resumiria toda a lei e os profetas também nos diz Jesus. Então, as leis de Deus são imutáveis, permanentes, porque Deus é perfeito. E as suas leis, por serem dele, também são perfeitas e estão em nós. Olha que maravilha, né? Estão na nossa consciência. Só que estão na nossa consciência profunda. Com o tempo e os exercícios é que elas vão subindo à consciência mesmo, né? Estão lá no inconsciente, e com o bom uso do livre-arbítrio, com o esclarecimento, com o estudo, porque primeiro vem o progresso intelectual, nunca vamos esquecer isto. Está lá no Livro dos Espíritos. O primeiro progresso da lei de progresso é o progresso intelectual. A partir daí, a partir do fato de eu conhecer, eu posso melhorar a qualidade das minhas escolhas. Porque com ignorância, como eu vou poder avaliar, discernir? Não tem como. Então eu preciso realmente buscar o conhecimento para poder discernir o certo do errado e não me equivocar no uso do meu livre-arbítrio. Porque eu sei que se eu errar nas minhas escolhas, eu vou ter que arcar com as consequências disto. E se forem más escolhas, as consequências serão negativas para o meu aprendizado, para que eu não repita as más escolhas. Não é para penitência vazia. Penitência é vã, não é? É inútil. O que é importante é o arrependimento e após o arrependimento a reparação. Não a penitência, a reparação. Por isso também, em vez da culpa, o arrependimento. Então deixamos para trás culpas e penitências. E hoje nós aderimos à causa do arrependimento e da reparação, porque faz todo sentido e a minha fé é raciocinada. Se eu não entender, eu não vou fazer. E mesmo entendendo, é difícil? Não é difícil? Então, sendo assim, Jesus tinha compromisso e comprometimento em pregar e cumprir as leis de Deus, não as leis de Moisés, porque havia as leis de Deus e as leis de Moisés. As leis dos homens são passageiras, na medida em que o homem evolui, a lei evolui. As leis de Deus não, são perfeitas, porque Deus é perfeito. Emmanuel, então, comenta as palavras de Jesus da seguinte forma: a atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas. A atualidade do cristianismo. Não é o cristianismo lá de trás de 2000 anos, não. É como esse cristianismo se faz atual nos dias de hoje, relativamente à declaração acima mencionada. Ora, existem hoje também doutrinas vãs. A gente pode não seguir a lei de Moisés, mas eu sigo a lei dos homens e aqui ele vai apontar para as questões religiosas, principalmente de culto. Não é? E como devemos ter foco e bom senso e discernimento para sabermos avaliar como seguir as leis de Deus, como seguir o Evangelho, como seguir as lições que Jesus nos trouxe. E ele diz: ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Sim, a civilização do Ocidente é conhecida também como civilização judaico-cristã. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus instintos, não passou de sopro, sem renovações substanciais,
porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Muito bem, então Jesus veio pregar o Evangelho. Mas, quando era o cristianismo primitivo, onde entravam-se em casas simples e se ouviam as pregações das histórias de Jesus e das passagens da sua vida entre nós, era uma coisa, não havia luxo nenhum, as paredes eram nuas, não haviam imagens de adoração, nada disso. Mas o que aconteceu depois? E Emmanuel aqui bem destaca. Vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição, porque aí eu passo a ter o Cristo verdadeiro. Então, olha, na minha igreja, Cristo é o seguinte: a gente bebe isso, a gente come aquilo para honrar, a gente se ajoelha para honrar, ou a gente não destacando o que quer que seja. Veja bem, nós podemos fazer qualquer gestual, e até mesmo a prece, se for sentida, se ali eu me envolver, e o sentimento transbordar daquele ato, perfeito. Porque até mesmo uma prece, ela pode ser mecânica e ser feita por fazer. Então, Senhor, obrigado por estar aqui na hora de hoje e tal. E sim, Senhor, lembrando que eu agradeço. Desculpa qualquer coisa, mas olha, por favor, não esquece de ver aquilo não. E a pessoa não está envolvida, parece que está passando um e-mail. Ela não está se envolvendo, não está olhando no olho. Prece é um contato muito pessoal nosso com Deus, com Jesus, com Maria, com esses espíritos, né? No caso Deus não, né? Que é o Criador, mas com o espírito que a gente escolher, não é? Pode ser que eu vá orar para o meu anjo guardião, que é um espírito bom, que está para me ajudar na minha encarnação. Como é que eu oro? Eu me envolvo? Ou simplesmente eu bato ponto? Bato ponto na prece. Eu bato ponto na prece. Sem ser a oração. Vamos dizer que eu converse com alguém buscando amenizar a sua dor, mas eu digo simplesmente para ela: olha, vamos pensar, estava pensando aqui na questão do atendimento fraterno, né? Que seja simplesmente um ouvir sem envolvimento, sem alma, sem alma. Muitas pessoas escutam, não só em atendimento fraterno, uma conversa fraterna, familiar, um amigo, e muitas vezes nós não nos envolvemos, nós estamos preocupados só ou em censurar ou em aconselhar. Se fosse eu faria, mas nós não somos o outro. Como é o envolvimento da escuta? Como é ser solidário e caridoso? Verdadeiramente cristão, não é? Não pode ser ouvir por ouvir, falar por falar. O passe. O passe é uma transfusão de energias. Vamos falar de algo para não ficarmos falando de nada que se faça na igreja católica ou protestante. Vamos falar de alguma coisa que acontece na casa espírita e que pode se tornar um ritual vazio. Não por parte dos espíritos que coordenam as tarefas, mas por nossa parte. E lá, por isso é que as pessoas ficam muito preocupadas em ter um passista lá na frente, estendendo as mãos, que aí acreditam que é daquele passista que está saindo as energias. Não. Todos os passistas encarnados
formam uma corrente. Suas energias, elas têm uma determinada frequência. E essa energia que circula naquela corrente se junta à energia que desce do mundo espiritual, trazendo os fluidos espirituais, porque ali na energia dos encarnados é fluido vital. E aí vêm os desencarnados e somam aquela corrente os fluidos espirituais e os fluidos da natureza. E aí a qualidade das energias é a mesma, porque senão não seria justo, não é? Alguém que a gente vê que é forte, né? De repente eu estou me sentindo cansada, eu quero tomar passe com aquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali está cheia de energia. Ah, não, aquela senhorinha está dando passe, mas ela tem 70 anos. Tadinha, ela que devia estar dando passe. Quer dizer, as pessoas desconhecem. Não haveria necessidade sequer de termos alguém na nossa frente. Os passistas poderiam estar sentados. E a própria espiritualidade recolher as energias e aplicar, porque é ela que faz isso, é ela que coordena isso. Se tiver algum passista que não esteja bem, por algum motivo, ele é isolado da corrente, mesmo que ele esteja ali na frente da pessoa. Mas a pessoa vai receber as energias que vem da corrente, todos recebem. Quem é responsável por isso é a equipe espiritual. Nosso passe não é mesmeriano, não é magnético puramente, é passe misto. É magnético e espiritual. E quem coordena a parte magnética não somos nós. Certo? O que nós somos é aquela bolsa de plasma que fica pendurada do lado da cama, com aquele tubinho, onde a pessoa toma soro ou toma a medicação que está ali, no caso, aquele plasma. Nós somos doadores de plasma, de fluido vital, fazendo correlação, de fluido vital. Quem aplica são os enfermeiros da espiritualidade, não somos nós. Como é que eu posso chegar e dissipar uma energia ou concentrar uma energia se eu não sei, eu nunca vi aquela pessoa, não sei o que ela tem? Ah, mas eu senti, o nosso passe não pode ser mediúnico. E a gente não pode pedir que todos os passistas tenham mediunidade para sentir onde que está necessitando ou não necessitando. Isso não faz o menor sentido, gente. Vamos pensar se isso faz sentido. Todos têm a condição de sentir as energias dos centros de força como estão? Eu nunca senti. E dou passe há mais de 20 anos. Há 25. Como fica? Vamos pensar. Quem coordena os trabalhos espirituais da casa é a equipe espiritual. Assim como também na reunião mediúnica, não vamos evocar os espíritos. Isso era lá no tempo de Kardec. Hoje em dia, quem traz os espíritos para o atendimento é a equipe espiritual. Ah, mas nós botamos lá os nomes das pessoas para serem assistidas. Sim, mas quem diz que os espíritos ligados àquelas pessoas são atendidos naquela reunião? A equipe espiritual não trabalha só com o nosso grupo, trabalha com outros, não só da nossa casa, de outras casas. E às vezes nós temos o caso de um espírito que precisa de uma energia mediúnica que não tem naquela casa espírita. Então, aquela pessoa, a necessidade espiritual que ela tem, não vai ser atendida ali. Vai ser atendida em outra reunião, em outra casa. E quem é que vai resolver isto? É a equipe espiritual. Eu costumo sempre dizer que a gente muito faz quando não atrapalha. Muito ajuda quando não atrapalha os espíritos. Vamos estudar e fazer bem a nossa parte, a parte que nos cabe, mas não vamos ficar de invencionices, não é? Porque isto não vai agregar na qualidade do trabalho. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, depois escrevam. Contem o que vocês acham.
Então, Emmanuel continua dizendo o seguinte, que o cristianismo instalado por Jesus, ele trouxe, ele pregou, deixou tudo prontinho, os seus discípulos para propagarem, destacou Paulo para pregar para os não judeus, tá? Tudo muito bem. Lá pelo século IV, veio o imperador romano e tomou para si o cristianismo. Tomou para si e passou a ser o chefe da igreja, o herdeiro de Pedro, na visão da doutrina católica. Então, a partir daí, embora nós devamos à Igreja Católica a preservação do Evangelho como corpo doutrinário, né, como registro, muita coisa foi pelos homens, pelo movimento e não pela mensagem em si, que está preservada na narração do Novo Testamento, nos 4 evangelistas, mas fora isso, muitas coisas foram criadas para honrar a Jesus. Vamos ser positivos. Sim, vamos imaginar que foi tudo feito em honra do Cristo, que não houve nenhum interesse material de quem quer que seja. Mas foram se criando adereços inúteis, promessas, e comprar lugarzinho no céu, e indulgências, e fogueiras, e torturas, e heresias. Isso é mais do que vão. Isso é ruim, muito, muito comprometedor. Essa é a nossa história também. Onde nós estávamos há 1000 anos atrás? Gostamos de pensar que estávamos só arando o campo na Idade Média, na Idade Antiga. Sei, eu acho que eu saí do campo algumas vezes e não fiz boas coisas. Por quê? Porque hoje nós temos muito mais condições de entender o que é certo e errado do que naquela época. Estávamos ainda muito envolvidos com as paixões. As paixões são os vícios morais. A dominação, o poder, a falta de moralidade mesmo, de cuidado com a vida, de caridade, de atenção para com o outro. Imagina se naquele tempo tinha alguma coisa de carinho com os animais, cuidado com os animais, cuidado com a natureza, cuidado com a família. Hoje nós sabemos que infidelidade não é uma coisa legal. Não é? Ser infiel, mas até pouco tempo atrás era um valor também, não era? Ah, mas isso é comum, isso é comum, isso é comum. Então, estamos melhorando muito, 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 muito. Já somos outros até mesmo do período do lançamento deste livro até hoje. Eu tenho que sempre olhar, porque eu esqueço o ano que esse livro foi lançado. Vamos ver aqui de novo. Esse livro foi lançado em 1948. 1948, 71 anos. É muita coisa, não é? Quantas coisas já mudaram? Como era a sociedade? Como é hoje? O que era certo há 70 anos ou o que era errado? E hoje? Tudo dentro do humano, porque as leis de Deus continuam as mesmas. Tudo que Jesus trouxe valia 2000 anos, valia 1500, valia no início do século XX, está valendo hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, senão pelo Evangelho. E continua Emmanuel. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos e políticos,
que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos, que são os religiosos, publicaram bulas e compêndios. São documentos católicos. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão, procuraram honrar o Salvador, o Mestre Jesus, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias. Que coisa atual, né? Nosso mundo está sendo campo de batalha das ideias? Acho que mais do que nunca. Está tão polarizado, não é? Está tão polarizado que as pessoas estão ficando muito hostis umas com as outras. Se a ideia não combina com a minha, não quero nem te ver. Nem quero mais sair com você. Ah, mas você está na minha família. Continuo da mesma forma. Como é que vai ser o Natal? Nem quero falar sobre isso. E muito atual. O mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, que eram aqueles homens que ficavam no templo, os fariseus, não é? Observando se estava todo mundo fazendo o que a lei de Moisés falava, né? Se você está dando a sua oferenda lá no altar, se você está jogando a moedinha no gasofilácio, se você não está fazendo nada no sábado, se você não está comendo carne de porco, se você não pode nem, se estiver menstruada, não pode nem sentar e falar com outras pessoas. Assim, essas eram as leis daquela época. Incrível. Mas, e ainda tem os ortodoxos hoje em dia, né? Mas ortodoxia vai ter sempre, né? Extremismo de ideias ainda faz parte do ser humano deste mundo. Continua o nosso Emmanuel, que em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora, como já dissemos, ainda é campo de batalha de ideias, isso a gente leu, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que, assim, o farisaísmo, nós dissemos quem são os fariseus, o templo, o sinédrio. Então, o templo, o sinédrio, são os religiosos, as instâncias de poder da época. O pretório, que era onde ficava o mandatário de César, o representante do imperador junto ao povo hebreu, e a própria corte de César, possuem hoje outros nomes. Então, não vamos encontrar aqui nesse contexto aqueles nomes. Hoje são outros. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Estamos ainda fazendo a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, porque, como dissemos, já estamos um pouco melhor, porque isto é a lei de progresso. Importa, conclui Emmanuel, reconhecer deste modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Vamos voltar aqui, que a gente começou a falar a questão do passe. Eu me envolvo, porque tem pessoas que estendem lá as mãos e estão pensando no feijão que está em casa, e não se envolvem. Aquilo é o quê? Aquilo é um ato vão, inútil. Mas há toda assim, a pessoa é distraída, a pessoa não faz por maldade. Claro que não. Claro que ninguém está ali fazendo nada por maldade, mas é vigilância.
É porque vamos fazendo as coisas repetidas como é o mecânico, não é? É assim que surge o ritual vazio. As coisas, quando são pensadas, elas têm um propósito, não é? Tem um propósito. E se a gente for parar para ver, que lindo é o momento da hóstia na Igreja Católica. É a mesma coisa do passe na casa espírita. Há uma unção, não é? Há aquele recolhimento. A pessoa toma a hóstia e fica recolhida. É como no passe também, a pessoa fica ali em recolhimento para receber o passe. Então isso é muito bonito. Tem que haver um envolvimento não só de quem aplica o passe, mas também de quem toma o passe, porque senão vai estar ali tomando passe e pensando no feijão que está em casa. O que ela absorveu daquela transfusão de energias? Quanto ao passista, a pessoa que está ali para tomar o passe dele não vai ser prejudicada, porque o que não falamos é uma corrente. E ela vai receber uma transfusão de energias de qualidade. Não nos preocupemos. Agora, quanto a pessoa que recebe o passe, se ela está distraída e não se coloca apta ali, preparada para absorver as boas energias, faz-se o quê? Aí já é outra coisa. Aí já é a parte dela. O que cabe é a responsabilidade dos bons espíritos, eles estão ali para manter a qualidade. Então, se há alguém que não está bem, é isolado, está ali com a mãozinha esticada, é crente que está passando a energia dele. Tá? Não. Tá? Mas, por isso é que nós somos, é muito importante nós estarmos muito compenetrados da importância de cada tarefa que assumimos, pequenina que seja. Quando damos a aguinha fluidificada, né, estarmos ali também oferecendo e passando boas energias, vai com Deus, né, que Jesus abençoe, vai com Deus, e naquele envolvimento. E aí não há ritual. Não há ritual. O que há ali vamos dizer assim, tratamento feito com amor. Estávamos vendo essa semana mesmo uma frase de Jung, um psicólogo, não é? Gustav Jung, e ele diz que antes do profissional aplicar a sua técnica, ele tem que se envolver com a sua alma junto àquele que está ali. Então, isso não é exigido apenas de qualquer situação, numa casa espírita ou num templo religioso, nas profissões também e na família também, em todos os relacionamentos, nós precisamos estar olhos nos olhos, estarmos envolvidos, estarmos realmente empáticos nas situações que a providência divina nos oferece. E isso também faz parte do livre-arbítrio, não é apenas o que fazemos, mas como fazemos, que é muito importante. Isso faltou, eu acredito, do que a gente tinha começado a falar, e já achando que concluímos o que tínhamos separado para hoje, vamos então à nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades, Senhor, que nos ofereces para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos, desacelerando os nossos passos e nos permitindo nos envolver mais em cada situação. Não ficarmos tão distraídos digitalmente, nas redes sociais, e esquecendo aquele que está ali do nosso lado. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a estarmos atentos a nós também, a fim de que a gente possa realmente poder amar o outro melhor, na medida em que também nos amamos melhor. Que a Tua paz, Jesus amado, possa estar conosco,
aonde quer que estejamos e com quem quer que estejamos. Também, Senhor, te pedimos as tuas bênçãos para os nossos irmãos de humanidade que estão em sofrimento, nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, nas casas, nas clínicas psiquiátricas. Muito sofrimento no mundo, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os que se encontram envolvidos com as drogas. Infelizmente, a nossa juventude está tão sofrida. Abençoa os nossos jovens, Senhor. Abençoa as famílias e as nossas crianças. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, amigos, amanhã estaremos juntos de novo com mais uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida no programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.